Júnior Eduardo, não pula o vídeo que eu vou te explicar por que eu escolhi esse projeto. Eu fiz uma enquete e perguntei para vocês qual desses projetos que eu apresentei que tem o melhor custo-benefício. Então o resultado da enquete ficou assim. Vamos lá. Em terceiro lugar ficou o projeto número 1. O projeto número 1. Em segundo lugar ficou o projeto número... Cadê? Projeto número 5. Aqui o projeto número 5, desenhado pelo Paulo Ricardo. E o campeão da enquete foi o projeto número 6. Então a maioria das pessoas julgaram o projeto número 6 como sendo com o melhor custo-benefício. Porém, o projeto que eu escolhi não foi nenhum desses três. E eu vou explicar, por exemplo, por que eu não escolhi o projeto número 6, que foi o mais votado. O custo de cada item que eu usei fazer esse pulley estava na descrição. E um dos mais caros são as polias. Cada polia é 23 ou 24 reais. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 polias. Lembrando que essa aqui eu já tenho porque está no pulley. Então ia ficar muito alto o custo, ia ter um pouquinho mais de cabo. E cada peça dessas aqui que fica na vigota teve o custo de 20 reais. Então assim... Além do problema de ser o custo, essas duas polias aqui de baixo precisariam ser chumbadas no chão ou de alguma forma instaladas por baixo aqui do pulley. Como a casa de aluguel, esse piso aqui que eu mostrei para vocês é cerâmica. Então eu ia quebrar a casa de aluguel, ia colocar... Ó, tem alguém aí no fundo. Eu ia ter que quebrar a casa de aluguel, colocar... Essa polia aqui de trás eu ia colocar ela na parede, essa aqui eu ia ter que colocar no chão. Até tive uma ideia bem bacana de um rapaz que falou para fazer uma base de metal onde eu colocasse as duas polias e o próprio peso chumbasse. A ideia ficou muito boa, porém ainda ia ter o custo das polias. Aqui em cima, essa parte aqui seria desnecessária, porque na vigota essa peça móvel pode vir para frente. Então eu consigo regular essa distância apenas afastando essa polia para frente ou para trás, conforme eu fiz aqui. Ficou muito bacana. Pessoal, o projeto que eu escolhi então, que teve o melhor custo-benefício para mim e que já está aqui do lado, que eu já vou mostrar para vocês como eu fiz, é o projeto número 4! Projeto número 4. Por que o projeto número 4? Ele teve um custo de apenas uma polia. Eu podia usar a minha antiga, mas eu usei uma nova mais larga para não ter tanta torção no cabo. E ela tem essa questão de... Você que estudou física vai entender. De distribuição de peso. Como essa polia aqui é móvel, 50% do peso está aqui e 50% do peso está aqui. Por quê? Porque cada tijolinho vai ter a metade da carga. Então a progressão de carga vai ficar muito melhor. E outra questão do projeto número 4 que não posso deixar de falar é que não tem o exercício de baixo para cima. Por quê? Eu já tenho barras e halteres. Então o exercício, por exemplo, de rosca, eu posso fazer usando uma barra ou um halter. Não vai ter necessidade de fazer um pulley para isso. Seria muito bom, é claro, porém o mais difícil para mim era a realização de exercícios de cima para baixo. Então, vou deixar para vocês aí o vídeo eu fazendo, fabricando, instalando o meu pulley aqui em casa. Pessoal, bora malhar! A primeira coisa que eu fiz foi remover o apoio da barra do guia seletor. Para isso eu usei o disco de corte, coloquei na furadeira, que já facilitou muito, ganhei bastante tempo usando a ferramenta. Aí para finalizar, como não estava entrando, eu usei a cegueta e finalizei o serviço. Aí depois que eu tirei esse apoio, eu coloquei a peça de tecnil de novo para ver se estava correndo normal e estava tudo certo.
Aí o que eu fiz depois foi o seguinte, coloquei os tijolinhos no chão, passei a barra por dentro dos tijolinhos e usei as próprias barras para levantar os tijolinhos e deixar tudo endireitado. Aí eu coloquei o guia seletor, tava sozinho aí, tava bem complicado de colocar aqui esse guia, mas daí eu consegui. Depois peguei o jeito, foi bem mais tranquilo. Depois eu peguei a peça que já estava na vigota para tirar a medida. Eu coloquei a polia, fiz a medida de cima para ver quanto que ia sobrar para cima e quanto que eu tinha que furar para baixo. Depois nas duas peças eu fiz a marcação de onde que ia ser o centro do furo e já deixei tudo organizado para meter a furadeira. Para saber qual que era o tamanho do furo, primeiro eu usei o paquímetro para tirar a medida do parafuso e eu peguei minha caixa de ferramentas, que já fiz um vídeo sobre ela aqui no canal, e procurei qual que era a broca de metal que ia dar perfeito para o furo. Eu coloquei um pinguinho de óleo bem no centro, comecei com a broca de 4 mm. Aí quando ela entrou, eu acabei de finalizar com a broca de 8 mm. Na primeira vez eu fiz com a broca grande direto e cara, deu muito trabalho. Então se for para você fazer algum furo em metal, primeiro usa uma broca menor, faz um furo menor e depois vem com a broca maior para finalizar. Então eu já fiz o teste do parafuso com a polia para tirar as medidas do centro, para eu colocar, para não deixar essa folga, dois tubinhos, um de cada lado para deixar a polia bem centralizada. Daí eu fiz o corte com a cegueta e ficou muito bom. Olha aí como é que ficou bem centralizado e bem firme. E na parte de trás foi a mesma coisa, só que a diferença é que ao invés de passar a polia, eu passei o sapatilho. Eu passei o cabo no sapatilho e tranquei eles dois com a abraçadeira. No começo eu estava com um pouquinho de dificuldade para deixar o cabo bem justo no sapatilho, mas depois eu peguei a manha e consegui prender tudo e deixar bem firme. Eu resolvi colocar o sapatilho porque a durabilidade do cabo vai aumentar muito mais. O peso não vai ficar só numa ponta do cabo, vai ficar distribuído nessa peça. Então passei a ponta do cabo que está com o sapatilho na parte de trás do meu pulley e já passei o cabo no restante da peça para tirar as medidas e deixar tudo organizado. Essa hora eu já estava levantando e eu vi que deu muita diferença comparado ao outro pulley que eu tinha, porque ficou muito mais leve, ficou muito mais fácil de erguer o peso. Como a altura da vigota não é tão alta, eu não tive tanta fadiga de ficar subindo em banco, escada, ficou bem mais fácil de trabalhar dessa forma. Então eu fui levantando o peso, puxando o cabo para ver onde que eu ia precisar fazer algum ajuste. Depois de tirar as medidas, fazer o teste com o meu banco, sentado nele, eu vi onde que eu ia fazer a dobra e cortar o cabo. Como eu já estava bem cansado, eu deixei para finalizar o pulley no outro dia, também a filmagem ia ficar bem melhor. Eu desci de novo porque o primeiro tijolinho estava balançando demais, é o mesmo problema que eu tinha no pulley anterior. Então eu tive que abaixar e colocar esses dois tubinhos de PVC para ele não balançar.
O que mais me tomou tempo, com certeza, foi fazer os ajustes. Eu precisava deixar ele muito bom para não atrapalhar a execução de qualquer exercício. O guia seletor não estava chegando lá no fundo. Eu demorei bastante para descobrir o que estava acontecendo, porque estava atrapalhando na hora de passar o pino de seleção de carga. Então nesse ajuste eu demorei bastante para deixar tudo funcionando. Como as barras guia estavam balançando bastante, eu aproveitei a peça do guia seletor para a mesma finalidade que ela foi criada, que é apoiar as barras. Dessa vez eu não tive custo nenhum, foi um improviso muito bom que eu fiz, que eu só usei a peça contra a madeira, bati um prego e amassei o prego. Elas estão muito firmes. Então tá aí como ficou meu pulley. Ficou muito bom, ficou muito funcional. Eu ainda passei um pouquinho de óleo para fazer menos barulho. Ficou com peso distribuído, então ficou mais fácil de progredir as cargas. É muito fácil de fazer. Se você tiver uma estrutura parecida como essa na sua casa, olha a ideia aí, gastei menos de R$70. A melhor coisa desse projeto, além do baixo custo, foi a distribuição do peso, porque para levantar um tijolinho igual eu estou fazendo agora, dava muito mais trabalho, eu tinha que fazer muito mais esforço. E agora com a polia móvel isso já ficou muito mais fácil. Então tá aí a finalização do projeto número 4. Então tá aí o que eu usei praticamente, foi esse sapatilho. Essas duas peças aí foram dobradas. 5 metros de cabo. E a polia com rolamento. Mas ficou bom, hein? Pessoal, se inscreve aí. Bora malhar!